Olá, comunidade da Melhoria Contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. Hoje estou com a Maria Rosa, especialista na área de qualidade, e ela vai falar sobre os custos das não conformidades e o quanto profissionais não capacitados impactam no resultado final. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, falando sobre qualidade, assunto essencial da melhoria contínua, da eficiência operacional. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho da Maria Rosa, do que está fazendo hoje em dia como profissional da área de qualidade. Muito obrigada, Vânia, pelo convite. É sempre bom estar contigo aí, grande profissional que eu admiro muito já de longas datas, né? Bom, a Maria Rosa, ela continua, né, atuando na área de qualidade já há longas datas também, né? É sempre uma atuação assim bem aberta, né? Desde metal mecânica, indústria, laboratório, né? E agora fortemente dentro da construção civil, né? Dedicada, né? Dentro das instalações industriais, né? De elétrica, mecânica, automação. A minha atuação nessa área da qualidade, né, ela tem de fundamental importância, né, porque garante, né, que todas as entregas, né, sejam feitas com qualidade ao longo da instalação, né, ao longo da construção, né, do que nós buscamos entregar, seja feita de acordo com aquilo que o cliente espera, né, daquilo com que o cliente volte a nos procurar, né, em seguida. Sim. Bom, você atua com qualidade já há muitos anos e também já atua em empresas de muitos portes e também de setores, né, implementando sistemas de gestão da qualidade em empresas de vários setores. Atualmente está na construção civil, onde nós temos aí muitos indicadores que até não mensurados do jeito que deveria, até tivemos alguns episódios falando sobre isso, mas temos aí os históricos não só da qualidade, mas, né, do impacto da segurança do trabalho na construção civil, dentro dos indicadores de performance, por exemplo, de uma grande obra. Mas olhando para a qualidade, e o tema desse episódio é falar sobre o impacto da não conformidade no setor de construção civil. O desperdício, né, da não conformidade, qual que é o custo da não conformidade e o quanto os profissionais não capacitados colaboram para tudo isso. Desperdícios de materiais, né, desperdícios de tempo, logísticos, de eficiência, produtividade, muito retrabalho na construção civil. Como que você pode trazer para nós o que está sendo feito na construção civil para ter a garantia, a qualidade assegurada, né, através da capacitação das pessoas? Exatamente. Qualidade, né? Hoje o nosso trabalho é pessoas e processos, né? Processo a gente ajusta, processo a gente define, processo a gente procedimenta e está tudo certo. Mas as pessoas, como é que a gente faz? Né? Como que é? O grande desafio hoje, né? Eu acredito que não só na área de construção civil, mas em todas as áreas, todos os setores, são as pessoas, né? E principalmente o comportamento das pessoas. Hoje, nós precisamos monitorar, né, dentro da construção civil, desde o suprimento que sai do fornecedor, fazer as inspeções de qualidade, fazer a documentação, fazer toda a parte de certificação de qualidade, fazer todos os testes e inspeções necessários. Para isso necessita o quê? De pessoas qualificadas, de pessoas que conhecem aquilo que eles realmente estão fazendo. Saindo dos suprimentos, eles vai chegar até nós, né? Muitas vezes chega ou no almoxarifado central ou diretamente na obra. Mas e na obra, como é que recebe? Será que a pessoa que está recebendo, ela realmente conhece daquilo que está recebendo? Sabe qual é a finalidade, qual é a aplicação daquele insumo, daquele equipamento, daquele cabo, daquele quadro, daquela tubulação? Muitas vezes não. Então, assim, a inspeção não é tão bem feita. E aí, o que vai acontecer, né? Uma inspeção que não é feita corretamente no recebimento
vai se subentender de que está tranquilo, de que está aprovado para ser aplicado na obra. E uma vez aplicado na obra, em uma obra, né, que envolve grandes investimentos, grandes volumes, né, grandes trabalho e retrabalho, envolvendo muitos equipamentos, né, muitas vezes tem, assim, algumas tubulações que a gente, mesmo na empresa a qual eu atuo hoje, já instalou a 16 metros de altura. Então, assim, são equipamentos que custam caro a diária para fazer essas instalações. Então, muitas vezes o que se deixou passar no recebimento, por falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de capacitação, vai impactar na hora que for fazer os testes de entrega de qualidade, aonde não vai funcionar. E aí o que vai acontecer? Todo um retrabalho, toda uma movimentação. Toda uma grande movimentação. Então, o impacto, o custo disso é muito alto e sem contar também no atraso do cronograma. Muitas vezes a obra ela tem data para começar e data para terminar. E todas essas datas elas têm que ser cumpridas, porque a gente tem um cliente para atender, um cliente para satisfazer, e ele está contando com aquela data. Então, se deixou de passar uma inspeção em um insumo que foi instalado na obra e no momento da entrega da obra, onde está se fazendo os testes finais, dá problema, apresenta não conformidade, o impacto que isso causa financeiro, muitas vezes tem multa contratual, muitas vezes envolve jurídico. Então, assim, é muito importante o conhecimento das pessoas, a perspicácia das pessoas ali na hora de fazer essa avaliação, né? Até mesmo durante uma montagem, durante a execução, né, do trabalho, né? As pessoas têm que saber o que elas estão fazendo, né? A qualidade não é só no final, não é só na hora de fazer inspeções e testes e gerar o relatório, para gerar documentação para preencher um databook. A qualidade, ela ocorre durante toda a obra. Só que para que ocorra a qualidade, de fato, na obra, precisa-se ter pessoas capacitadas, pessoas que conhecem, pessoas que entendem, pessoas que saibam o que estão realmente fazendo. E falando especificamente, né, desse exemplo, desse mercado que você está atuando, esse segmento, né, que você está focou nos últimos anos, construção civil, como tornar, né, um programa de melhoria contínua com ferramentas da qualidade, tornar-se sistêmico na construção civil, né? Vamos falar, existe para acontecer uma obra, existe uma construtora, né? Então, como uma construtora olha, né, para isso? Qual que é a sua dica, orientação? Como que você vê, né, como o ideal para uma construtora implementar um sistema, né, de gestão e operação enxuta, que é produzir com menos desperdícios, né, produzir com menos recursos, sem desperdícios, e tornar isso, né, dentro do olhar da qualidade, porque se formos falar aqui de gestão e operação enxuta, nós temos filosofia, os conceitos, os princípios, os métodos, as ferramentas que envolvem, né, o Lean e o Six Sigma, né, com seus números e as suas análises estatísticas. Isso tudo é aplicável, né, dentro de um programa de excelência na construção civil. E a qualidade embarca junto aí, sem sombra de dúvidas, como um grande pilar, porque não tendo ela, os desperdícios vão vir. Desperdícios é contra a filosofia Lean. E aí essa cadeia, dessa reflexão. Como que você olha o ideal e como orientar as construtoras a medir os seus custos? Começa por onde uma construtora começar a entender o tanto que a lucratividade de uma obra é sequestrada se ela não implementa um sistema de gestão, operação enxuta, tendo a qualidade embarcada? A primeira coisa é a capacitação de pessoas. Né? Dentro de uma obra, a gente trabalha muito com pessoas, né? Com pessoas de todos os níveis, né? Todos os níveis intelectuais. Até tem máquina e material, mas tem pessoas
a máquina não faz nada e o material não serve para nada. O material não se aplica, né? A máquina não se aplica. Não se aplica. Não tem como utilizar o material sem a máquina, mas a máquina também precisa de pessoas e até mesmo aonde a máquina não está atuando, existe um volume muito grande de pessoas trabalhando. A construção civil sempre envolve uma operação com um número de trabalhadores muito grande, né? Exatamente, um volume muito alto. E assim, a rotatividade também é muito alta dentro da construção civil, né? Então, assim, a formação da liderança é um ponto muito principal, né? Um ponto, assim, eu diria assim que é um dos mais importantes dentro da construção civil é a questão da liderança. Porque a liderança, na verdade, na construção civil, a liderança não tem tanta rotatividade, né? Não. Na construção civil, a rotatividade está muito na operação, na posição, né, dos operadores da construção civil, mas que é onde tem uma rotatividade, que mesmo assim não jamais descarta a necessidade de capacitação constante, porque é eles que vão colocar a mão na massa, é eles que vão utilizar o material que a construtora comprou, é eles que vão utilizar a máquina que a construtora alugou ou alocou numa obra. Então, a questão da capacitação, né, dos operadores da construção civil, ela é indispensável e deveria ser inegociável. Mas a liderança não, a liderança, normalmente, se eu estiver errado, me corrija, mas na liderança eu percebo, nota-se que existe uma estabilidade dentro da construção civil. Sim, sim, a liderança sempre se mantém, né? A gente costuma dizer assim que a liderança ela vai trocando de obras, mas a liderança ela vai sempre ficando. Então, assim, a liderança ela olha muito a produtividade, né? Então é produzir dando vazão, mas o quanto que esse dar vazão na produção está sendo saudável para a empresa, né? Qual é a qualidade que está sendo entregue nessa produção? Qual é o desperdício que está tendo nessa produção? Então, assim, é muito da liderança também, de estar junto, com exemplos, né, de ter a cultura da qualidade, né, a cultura Lean dentro do seu jeito de liderar, né, os colaboradores, né, do jeito de fazer com que os colaboradores façam do jeito certo, como deve ser feito e de uma única só vez, né, sem desperdícios, né. Então, hoje, em obras, a gente vê bastante desperdício, né? Coisas pequenas, às vezes, é um pedacinho de cabo, é um pedacinho de tubo, é um eletrodo, é um parafusinho, só que tudo isso é custo. É um pouquinho que vai se colocando e isso tudo é custo, gera um custo enorme, né? No final das contas é que vai se entender, né? Eu vi, por exemplo, já vi projetos, né, de Seis Sigma, utilizando daí o Seis Sigma, projetos onde foi provado que 30% de todos os recursos daquela obra tinham sido desperdiçados. Uma construtora que tem obras constantes, pegaram uma obra como projeto piloto, como estudo, né, de projeto, e utilizando Seis Sigma e, obviamente, com todas as ferramentas da qualidade, nesse projeto específico, eles provaram, olha, 30% entre hora de mão de obra, materiais, máquinas, os recursos que envolvem foram desperdícios, ou seja, 30% da rentabilidade daquela obra foi para o lixo. E nós estamos falando de 1/3 da rentabilidade de uma obra. E temos outros indicadores que eu acho que você deve, né, também me ajudar a complementar, que o impacto que a gente vê sobre prazos também. E os prazos, eles têm aí outros prejuízos, porque muitos, né, dos contratos, né, de grandes construtoras, grandes obras, seja residencial ou corporativo ou industrial, nós mesmos atendemos empresas que têm contratos de obras com indústrias, né, para fazer manutenções, reformas e construções de indústrias. Um contrato que não entregue no prazo, um contrato onde tem uma obra em atraso, a multa muitas vezes é milionária. Já tivemos projetos onde o cliente falou, olha, se nós não entregarmos essa obra no prazo, porque essa fábrica precisa voltar a produzir até o dia tal. Se essa fábrica não for reativada até o dia tal, a multa
naquele caso ali era milionário. E eles já tinham tido atraso em muitas outras, então o prejuízo dessa empresa, nesse caso, era uma reforma de uma planta e a construção de um espaço extra dentro daquele mesmo complexo, uma unidade de operação extra, e era um contrato de milhões que estavam com cláusula de multa. Normalmente é isso mesmo que acontece, tá? Normalmente quando se tem atraso, principalmente em obras industriais, onde envolve montagem de máquinas, movimentação de máquinas. Hoje, por exemplo, né, a Elco, ela participou da montagem da MP27, da máquina de papel ali na Klabin, e está hoje atuando na montagem da máquina na Suzano. Então, você imagine, para startar uma máquina dessa, você movimenta pessoas do mundo inteiro para iniciar. Agora, você imagine um atraso, uma parada, por uma não conformidade não verificada, por atraso de cronograma, por atraso de material, movimentar o mundo inteiro, movimentar pessoas do mundo inteiro, mão de obra do mundo inteiro, para fazer o start dessa máquina. Imagine o custo disso tudo. Imagine como que a imagem da empresa, principalmente a credibilidade da empresa que está por trás dessa montagem, que está garantindo essa montagem, vai ser vista, né? Vai ser divulgada após um atraso desses, né? Então, a questão assim quando a gente fala de qualidade, que fala desde o início, lá do fornecedor, a instalação, o recebimento, o andamento de toda a obra, a geração de documentação, principalmente, né? De que precisa ser entregue para o cliente no final, né, que a gente chama de databook, né, que é um compilado de documentação que se gera ao longo dessa obra. Então, ele precisa ser entregue para o cliente, e normalmente esses clientes, eles exigem uma qualidade de documentação, assim, acima de qualquer... uma qualidade, assim, de muita excelência, né, porque essa documentação vai perpetuar para o resto da vida enquanto uma máquina estiver funcionando. Sim, do teu ponto de vista técnico, mas também um olhar de gestão, já que nós estamos falando, né, em prejuízos da não conformidade e o impacto que a capacitação das pessoas tem sobre o resultado final, né, na última linha ali da DRE, de uma construtora, para os profissionais da área. Qual que seriam os primeiros passos para uma construtora iniciar uma implementação de um sistema de gestão e operação enxuta focada em excelência operacional e qualidade? Mapear bem os processos. Primeiro, mapear bem os processos, entender, né, se aqueles profissionais que atualmente estão, principalmente de liderança, estão alinhados com a sua cultura, estão alinhados com o seu propósito, né? Estabelecer um planejamento estratégico também é muito importante, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Vincular esse planejamento estratégico, esse mapeamento, essa integração entre todos os sistemas e subsistemas, né, que fazem parte da empresa, né? Mapear tudo isso e verificar se está sendo legal, né? Se isso está sendo lucrativo, né? Se isso está trazendo retorno, está trazendo recurso, e a partir daí buscar, né, pelo mapeamento dos processos, né, alinhar com as pessoas, trazer as pessoas que estão ligadas à sua cultura, seu propósito, para ver se é isso mesmo que eles querem, é isso mesmo que eles querem seguir, que eles querem buscar, né? Porque as pessoas, quando elas estão alinhadas com o propósito, com a cultura da empresa, elas trabalham com qualidade. Elas estão dentro da qualidade, então elas vão cobrar, né, que os seus subordinados trabalhem da mesma forma que ela trabalha, né, buscando a cultura, prezando, né, por tudo aquilo que a empresa preza, né, que é a lucratividade, que é a sustentabilidade, né, econômica, de se manter nesse mercado que está tão competitivo, é um mercado que está tão difícil, né, hoje em dia. Precisa se ter assim nome, né? Precisa ter
credibilidade de mercado e a marca precisa se vender, o nome precisa se vender. Sim. Então, o mercado onde um indica para o outro, né? Isso. Não é só propaganda na televisão, nesse mercado especificamente, nós estamos falando, é um mercado, não é o melhor comercial das redes sociais, na televisão, que faz com que ele pegue um contrato de uma construção, vou dar um exemplo, né, de uma fábrica nova, que essa empresa, que essa construtora consiga um contrato, né, de uma fábrica que vai ou não indicar ela para outra, e isso a credibilidade não está no marketing, sim na entrega. Exatamente, eu costumo sempre comentar, né, com a minha equipe, assim, a qualidade é como se fosse o zelador do nome da empresa. Então, quando toda obra que começa com qualidade, desde o início, desde do envio de uma proposta, de um telefonema do comercial para o cliente, se começa com qualidade, ela termina com qualidade. Então, assim... É cultura, né? É a cultura, exatamente, é muito cultural. E quais são os principais indicadores? Olhando, e não estou falando lá do resultado, entregamos a obra, vamos ver se a rentabilidade esperada nesse contrato, se ela aconteceu. Vamos falar durante o processo. Quais são os indicadores? Pegamos esse contrato, startamos a obra. Precisamos ter uma gestão enxuta, né, dos recursos, com foco na qualidade e na eficiência operacional, até porque a eficiência operacional vai ajudar na entrega no prazo, né? E a qualidade em todo o resto, óbvio. Mas quais são os principais indicadores que você acredita que uma construtora deve medir no decorrer daquela construção, no decorrer da execução daquela obra? Sem dúvida nenhuma, rotatividade de pessoas, né? Porque querendo ou não querendo, a rotatividade de pessoas, a falta de pessoas na execução de obra, ela atrasa a obra, impacta bruscamente a obra. Material, muitas vezes o pedido de material também, né, a falta de material na obra, se ter as pessoas, mas não ter o material para aplicar na obra também impacta. Que indicador seria esse? É um indicador de fornecedores, né, fornecedores homologados, fornecedores que sejam, já que tenham uma tradição, né, que seja feita a avaliação de fornecedores, seria, que no seja caso, entrega. É um indicador onde avalia a performance do fornecedor em termos de qualidade e preço e entrega no prazo. Isso, exatamente, desse indicador. E de produtividade, né, então assim, tem várias formas de medir a produtividade em obra, né, então a produtividade de pessoas versus execução, né, versus material lançado, material aplicado, né? Então tem várias formas de fazer essas medições, né? Mas tem que existir as medições, tem que ter, toda obra tem que ter os seus indicadores. Sim, né? A gestão visual, o quanto essa obra está avançando dia a dia, ok, estamos Isso. lá no 4º mês de trabalho, quanto % nós entregamos em relação ao prazo final? Isso tudo vai estar vinculado à rotatividade, quanto um determinado processo ali deveria ter avançado, mas por falta tivemos que esperar contratar mais 5 pessoas e tivemos que parar aqui por 3 dias. Né? Esse indicador de rotatividade auxilia muito, até por não só a questão de custos, não só travas de obra, mas questões de custo, que é de contratar, né, e ter que recontratar um profissional. Isso também, óbvio que analisar o avanço da obra e a eficiência da operação como um todo, e apontamentos. Eu acredito assim que numa construção civil os apontamentos das não conformidades devem ser medidos no impacto em relação ao prejuízo que causou e o quanto tirou de percentual do lucro esperado. Com certeza, isso sem contar também que o coordenador, o supervisor, a liderança imediata que está lá na obra também, ele também precisa estar atento, né, a todos esses indicadores, né, muitas vezes ele tem um profissional que não está produzindo como deveria estar. Então, será que é viável ele ficar com esse profissional ou não ficar? Mas aí é uma questão, na liderança, esse líder ele tem que estar full time no Gemba. Isso. Ele tem que estar caminhando nessa obra,
o dia Isso. todo, verificando o funcionamento de cada um dos processos executados o tempo todo. Isso eu acho que é Isso. indispensável, né? Não, é indispensável, sem dúvida. Então, assim, o Gemba, né, em obra é assim, aonde gera muito mais, traz muito mais eficiência dentro da obra, né, e aonde vai mais preservar, né, os desperdícios, né, porque assim, se o líder não está no Gemba, então Ele não vai enxergar nada, né? Ele não vai enxergar nada. Porque não tem como, num escritório, em muitos outros processos, até mesmo você está vendo uma linha de produção numa indústria que é de produtos, você está vendo os produtos passar, é mais fácil de medir, né, o OEE, a eficiência, a produtividade, a entrega da qualidade. Mas agora na construção civil, você tem que estar lá o tempo todo vendo se todo mundo chegou para trabalhar no momento certo, se voltou no momento certo, se tem algum espaço daquela obra que está parado e o restante está sobrecarregado, ou está em atraso, ou está esperando o material chegar. E aí sim, o profissional da construção civil é um profissional que tem que estar não só muito munido de ferramentas para poder ter esses indicadores na palma da mão, mas principalmente estar dentro do Gemba durante toda a obra. E no final do dia falar, olha, hoje estamos mais 0,3%, mais 1%, mais 5% avançamos aqui do prazo final. Isso tudo vai envolver a capacitação profissional de toda a cadeia produtiva, a liderança, até mesmo fornecedores precisam ter certeza que os fornecedores que foram escolhidos para essa obra são fornecedores que comprovaram capacidade de entrega, capacidade de não só entregar, mas entregar com qualidade, e não só entregar com qualidade, mas com custo realmente que preserve a rentabilidade daquela construção, certo? Tô certo nesse raciocínio? Vamos lá? Tá certo, é isso mesmo. Bom, e eu gostaria de saber, olhando para um futuro, como que estamos caminhando dentro desse cenário, também de muito foco em sustentabilidade na construção civil, nem falamos disso aqui nesse episódio, mas falamos em outros episódios sobre a questão da sustentabilidade, os impactos disso. Mas olhando assim, qual que, no teu ponto de vista como especialista de qualidade e agora, né, dentro da construção civil, qual que é o futuro da qualidade na construção civil? Um futuro muito promissor. Cada dia que passa, a qualidade está sendo muito mais exigida, né? Não tanto até pelo cliente, né? Mas propriamente as próprias empresas estão vendo assim que a qualidade dentro da construção civil, dentro de qualquer obra, de qualquer empresa de prestação de serviço, ela deixou de ser um tabu, ou deixou de ser algo que a qualidade só serve para a indústria. Não, a qualidade ela também é para a construção civil. Então, cada dia mais e mais, a qualidade está sendo exigida, né? As empresas mesmo estão se dando conta assim, poxa, com qualidade a gente consegue ter maior rentabilidade, a gente consegue ser muito mais eficiente e o cliente, no final, acaba muito mais satisfeito. Então, eu vejo assim que o mercado, né, da construção civil, ele é um mercado que ele se renova, né? A cada ano ele vem se renovando, né? Novas tecnologias, novas inovações e tudo mais. E a qualidade vem junto com tudo isso, né? Hoje a gente está falando bastante em ESG, né? Que são os 3 pilares, né? Da segurança do trabalho. Hoje a qualidade está muito ligada, muito vinculada à segurança do trabalho, ao meio ambiente, né? Então são 3 pilares que caminham junto dentro da construção civil, né? Hoje não se fala mais assim somente da qualidade, mas também fala da segurança do trabalho, que são pessoas, né? Do meio ambiente também, né? Que se buscar insumos, buscar alternativas, né? De aplicar insumos e equipamentos e processos que causem menos impacto, né, ao meio ambiente. Que garantam a segurança do trabalho, que garanta a qualidade e a proteção ao meio ambiente. Isso, exatamente. Então são esses 3 pilares assim que que futuramente, eu não digo nem um futuro tão próximo, já é a realidade. Quem não está nessa está bem atrasado. Está bem atrasado e vai ficar, porque assim, o mundo está caminhando muito rápido, né, para isso. Então, assim, a construção civil deixou de ser aquele processo de só levantar
parede, de só fazer prédios, de só instalar máquinas e tudo mais, mas tem que ter algo a mais, né? Tem que ter algo a mais que seja entregue, né? Assim, isso vai que gere garantir, mais valor para o cliente. Gere mais valor para o cliente, exatamente. Sim, então, para a assim, sociedade também, né? Exatamente. Muito bem, Maria Rosa, muito obrigada pela tua contribuição, né? Pelo todo que você traz aí em relação a essa experiência toda. Eu gosto muito de falar sobre construção civil também, porque envolve aí um universo tão vasto de possibilidades e vemos que a construção civil cada vez mais com as tecnologias até mesmo de design, de construir, né, espaços especiais, espaços diferenciados com foco no ESG como um todo. Isso já é uma realidade e como eu mencionei agora, no meu ponto de vista como profissional aí com mais de 25 anos de estrada, eu vejo que isso deveria já ser inegociável há muitos anos, é uma realidade. Quem não está nesse processo, ou quem já não avançou nele, está atrasado e vai ficar para trás. Vai ficar para trás, infelizmente. Então tá, muito obrigada pela tua participação e para vocês que assistiram até aqui, nos acompanharem mais um episódio, agradeço por ter chegado aí nesse final e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.